palavra católico vem do grego katolikos, derivado de katolou, que significa universal. Nos escritos gregos clássicos, esse termo já era usado para expressar a totalidade ou generalidade de algo. Antes de ser aplicado diretamente à Igreja, ele foi utilizado pelos primeiros escritores cristãos em um sentido mais amplo, como em A Ressurreição Católica, Justino Mártir e A Bondade Católica de Deus, Tertuliano. O termo também era usado para refletir a ideia de que a Igreja acolhe a todos em seu seio. O primeiro registro conhecido da expressão Igreja Católica aparece na carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirnenses, por volta do ano 110 depois de Cristo. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. O significado preciso desse termo gerou debates, mas a interpretação mais aceita é que Inácio usava católica para indicar a unidade e universalidade da verdadeira Igreja de Cristo. Para ele, onde Cristo está, ali está a Igreja, reforçando que a unidade com o bispo é essencial para a comunhão eclesial. No início do século III, o termo católico já era usado de forma técnica para distinguir a verdadeira igreja das seitas heréticas e cismáticas. Clemente de Alexandria afirmava: dizemos que, tanto em essência como em aparência, tanto em origem como em desenvolvimento, a igreja primitiva e católica é a única, pois está unida na unidade de uma só fé. Essa distinção se consolidou cada vez mais nos séculos seguintes. Durante o conflito com os donatistas no século IV, a importância do nome católica se tornou ainda mais evidente. Como os donatistas reivindicavam ser a verdadeira Igreja de Cristo, os bispos como Santo Optato e Santo Agostinho enfatizaram que o título católica distinguia a Igreja autêntica das seitas. Santo Agostinho declarou: embora todos os hereges desejem ser chamados de católicos, se alguém perguntar onde está o local de culto católico, nenhum deles ousaria apontar para sua própria congregação. Foi também nesse período que a palavra católica começou a ter um sentido teológico mais preciso, sendo utilizada para diferenciar a fé ortodoxa da fé herética. São Cirilo de Jerusalém, por exemplo, ao comparar a fé verdadeira com as doutrinas errôneas, usava a expressão fé católica para designar a aceitação integral da totalidade das verdades reveladas, em contraposição às heresias, que escolhiam apenas partes da doutrina cristã. A expressão católica também foi incorporada ao credo. No Oriente, São Cirilo de Jerusalém, ao instruir os catecúmenos por volta do ano 347, disse: e se alguma vez estiveres em alguma cidade, não perguntes simplesmente onde está a casa do Senhor, mas onde está a Igreja Católica, pois este é o nome peculiar do Santo Corpo, a mãe de todos nós. Essa inclusão reforçava que a Igreja Católica não era apenas universal em sua abrangência geográfica, mas também na plenitude da fé e dos sacramentos. No Ocidente, por volta do século IV, Paciano de Barcelona reforçou essa ideia afirmando: cristão é meu nome, católico é meu sobrenome. A partir de então, o uso do termo católico como sinônimo da verdadeira Igreja de Cristo se tornou estável na tradição cristã. Posteriormente, com o surgimento do protestantismo, surgiu a necessidade de enfatizar a ligação com Roma, levando à adoção da expressão Igreja Católica Romana, para destacar a união com o sucessor de Pedro, garantindo a integridade da fé e da comunhão eclesial. Apesar da popularização do termo Igreja Católica Romana em países de língua inglesa, esse nome não é oficialmente usado pela Igreja. O Concílio Vaticano I rejeitou a inclusão dessa designação em seus documentos, e o mesmo ocorreu no Concílio Vaticano II, onde todos os textos fazem referência apenas à Igreja Católica. O Papa Paulo VI assinou todos os documentos conciliares como Bispo da Igreja Católica, sem qualquer outra qualificação. A aplicação do termo romana se restringe ao rito latino ou à Diocese de Roma, sem abranger a totalidade da Igreja, que inclui os ritos orientais, como o bizantino, caldeu e maronita. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Igreja é católica porque ela proclama a plenitude da fé. Ela contém em si e administra a totalidade dos meios de salvação. Ela é enviada a todos os povos. Ela fala a todos os homens.
ela abrange todos os tempos, ela é missionária por sua própria natureza. A Igreja Católica é a única que preserva integralmente a fé cristã, incluindo todos os sacramentos e todo o depósito deixado por Cristo e os apóstolos, sem permitir seleções ou omissões doutrinárias. O que você achou dessas informações? Comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Curta, comente e inscreva-se no canal. Se deseja apoiar nosso apostolado, torne-se membro. Agradecemos por assistir e até a próxima.